Fala aí, Odonto Digitais, vamos começar aqui mais um BL1Cast, o podcast mais claro da odontologia. Tô aqui com o meu parceirão Alisson e hoje vai ser muito incrível, vamos receber uma convidada super especial aqui. E só deixar uns recadinhos aqui pra gente começar, se você já se inscrever aí no canal, se você não é inscrito, já se inscreve aí pra você receber todas as notificações de quando sair vídeo novo. E você fica sabendo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, já encaminha pra alguém. Se você não gostar, encaminha também pra pessoa falar esse vídeo aí e tal. Mas encaminha pra alguém, faz esse favor de compartilhar com alguém. E curte esse vídeo aí, dá um like nele aí pra gente poder chegar pra mais pessoas também. E hoje o conteúdo tá incrível, você vai ver que vocês vão gostar muito. Tem muito assunto legal pra gente falar aqui. Sem mais delongas, quem que a gente trouxe hoje aqui pra poder falar com a gente? É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né, a doutora Camila Malaquias, mais famosa dentista dos sertanejos. É isso aí. Né? E ela vai contar um pouquinho da história dela, da evolução profissional dela na odontologia, como ela, né, chegou até onde ela chegou nos dias de hoje. E vamos contar mais algumas coisas para vocês, algumas polêmicas, né? Com certeza, tem que entrar nas polêmicas também. E é isso aí, Camila. Prazer estar aqui com você, né? Prazer em tê-la aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. E fala mais um pouquinho aí de você. Então, gente, quero agradecer primeiro o convite. Sou muito fã do Dr. Alisson, muito fã do Thiago. Inclusive, o Dr. Thiago deu várias vezes aula nos cursos de lente que eu faço na clínica. A gente se conheceu na Unicamp. Eu fui aluna da especialização da Unicamp. Ele foi lá dar uma aula de fotografia e aí a minha professora falou que ele era de Goiânia. E a gente fez uma conexão lá e aí depois disso a gente é parceiro em várias coisas. E eu vou vir contar um pouquinho da minha trajetória na odontologia para vocês. Eu costumo dizer que todo mundo que sai da odontologia já espera que aquilo vai ser um mar de rosas, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Eu vim de uma família que não tem nem dentista nenhum, tem uma prima que formou perto de mim só. Meus pais não são nem um pouco, ninguém da família. Então, foi uma novidade para mim e entrar no mercado também. Quando eu fui entrar na faculdade de odonto, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu tentei bolsa e consegui bolsa 100% do ProUni. Então, fui bolsista. E na época da faculdade, eu precisava trabalhar. Porque, né, não dava com dinheiro que a minha mãe... R$100 por semana não dava pra fazer muita coisa, não. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com evento. Eu vendi ingresso de festas, né? Na época da faculdade, eu vendi ingresso de festa, aí eu fazia lista de boate. Então, o pessoal... Eu tenho um professor meu que ele falava no dia de prova, quem que é a menina das cortesias? Porque tinha fila de gente fora da sala esperando para pegar as cortesias para balada. Que eu trabalhei muito tempo com isso, que era algo que dava para conciliar, né, com a faculdade, que era integral. E nessa época eu conheci a galera do sertanejo. Então, muito desse pessoal que hoje são meus pacientes, eu conheci na época que eu trabalhei com eventos. Aí eu consegui reverter, né? Tinha gente que ainda brincou, quando eu postei meu diploma de dentista, né, no Facebook na época, e um monte de gente, nem sabia que você fazia odonto e tal. E aí eu fui revertendo aos poucos, trazendo esse pessoal pro consultório quando eu montei, convidando eles. E foi quando comecei a fazer. E acho que todos os meses são assim. Você começa a fazer e acaba que vai falando e a gente consegue trazer bastante. Por isso que hoje também tem muita gente que é paciente meu. Muitos nem sabem dessa questão de eu ter trabalho com eventos, mas muitos sabem e vieram dessa época. Ela fez literalmente um tráfego orgânico. Né? Exatamente. Zero gasto. Zero gasto, trouxe o pessoal. Venda direta. Foi o famoso marketing bater perna, né? Networking de bater perna mesmo. Coisa boa, Você sabe, quando eu comecei, não tinha redes sociais, tinha pouca até internet, né? O acesso era muito pouco. Tinha né? um Mirk? Tinha, não. Então, assim... O Mirk tinha, não é possível. Isso em 2002, né? 20 anos atrás. E aí, os meios de comunicação eram TV, rádio, jornal, revista, panfleto e a lista telefônica. Nossa, não sabe. Aí, assim, Páginas amarelas. quem dominava a revista, né, eram pessoas que já tinham uma condição diferente no mercado e tal. Jornal, a mesma coisa. A lista telefônica, ou você colocava um anúncio desse tamanhinho para pagar o que a gente conseguia, ou então, né, era muito caro. Então sobrava o quê? Sobrava o panfleto, né?
E nesse sentido, o panfleto, você tinha que fazer o panfleto e tinha que pagar a pessoa para panfletar na rua, né? Então, para economizar, eu fazia a arte do panfleto, né? Aí mandava imprimir o panfleto e eu ia para a rua, colocava um boné, óculos escuros. Que não era dentista. Não era, para ninguém me conhecer, né? Vai que alguém me conhece, né? Ia panfletar. Eu já Então, até contei que isso é engraçado, né? Porque quando você forma, você fica com muito medo das pessoas descobrir, talvez, que você é um dentista que está começando, ou que você tem uma outra coisa para complementar. Eu fazia feira, era a mesma coisa, porque quando eu formei, eu fazia feira. Então, no dia de domingo, eu tava na feira. Quando eu vi um cliente meu na feira, do consultório, eu agachava. Escondia. Atende pra mim, que é meu cliente. E agachava na banca, porque eu falei, se ele veio aqui e fala, coitado do doutor, nem ganha dinheiro com odonto, virou feirante, tá quebrando, eu vou sair de lá, não vou atender com ele, não. E eu fiz muito panfleto também, É cara, muito no engraçado início. essa evolução do marketing, né? Igual o Alisson fica contando e como que a gente chegou. Eu Total. mesma, eu vi no Instagram uma possibilidade, porque eu vendia ingresso pelo Facebook, então eu sabia que Já aquilo usava as funcionava. redes sociais, né? Então, e outra coisa também é ser corajoso, né? O famoso cara de pau, porque eu tinha acabado de formar, eu já tinha amigos que eram famosos no meio sertanejo, e eu liguei e falei, olha, eu montei um consultório. Vem cá fazer uma limpeza. Eu quero que você venha aqui conhecer, vamos fazer uma limpeza comigo e tudo, e assim, na coragem mesmo, né? Porque a gente tem que ter mesmo. Show, A cara pra bater. Show de bola. Panfleto você não fez, não? Panfleto, eu não cheguei a fazer panfleto. Não Não peguei tinha a mais, fase, né? não. Eu fui direto pro digital. Eu era da fase do panfleto, eu peguei o finalzinho dela também. Aí pagava um rapazinho lá pra distribuir, eu acho que ele jogava tudo fora, que era muito rápido, cara. 20 minutos ele distribuía 1000 panfletos, aí, mas nunca descobri na lata de lixo que ele jogava, não. Eu acho que ele colocava nos correios lá do bairro. Eu jogava no bueiro. Pra não ter esse perigo aí, eu ia distribuir. Você mesmo já distribuía, né, Alisson? Coisa boa. Camila, bom demais escutar aí a sua história. A gente vê que todo mundo que passa por aqui, né, dos dentes que passam por aqui, sempre tem um começo difícil, né? Sempre, o começo para todo mundo é difícil, Sim. né? Às vezes a pessoa tá aí e fala, poxa, eu tô vendo o palco da outra pessoa, mas não viu o bastidor, né? Não viu o que que a pessoa já passou para chegar lá, o que que ela já sofreu, né? O preço que ela já pagou durante o tempo, enfim. E eu imagino que para você foi do mesmo jeito, começo para todo mundo é difícil, né? E esse marketing te ajudou, como que você, por exemplo, assim, te ajudou bastante, eu imagino, queria que você contasse um pouco disso, e como que a pessoa que está começando hoje, por exemplo, hoje eu formei ontem, começar hoje na odontologia, o que que você acha que a pessoa que está formando agora, ela pode usar, né, de rede social para também fazer com que ela tenha os seus clientes, traga as pessoas para atender com ela, tenha mais visibilidade, enfim. Eu costumo dizer que hoje a gente tem nas mãos o maior shopping do mundo, que é o Instagram. E a nossa rede, ela é a nossa vitrine, é a nossa lojinha. Então você tem que enfeitar a sua lojinha. Da mesma forma que a gente vai numa loja e a gente olha a vitrine e aquilo chama a atenção da gente, com a rede social não é diferente. Então você tem uma rede social que é a sua exposição ali, que você está vendendo seu produto e ela precisa estar bem montada. Então, isso é gratuito. O Instagram hoje não é cobrado nada, você consegue baixar ele, fazer e entrar para o mercado, montar a sua loja sem ter um gasto. Então, para os dentistas que estão formando ou que já saíram e ainda não se encontraram, invistam na questão de aprender a se posicionar no Instagram, como fazer uma postagem legal. Uma coisa que eu também sempre falo é que a gente não pega mais panfleto, a gente já fecha o vidro, né, do carro. Se uma pessoa já não pegava entregando por outro ser humano, imagina a pessoa que vê um Instagram também que é só panfleto, né? Que ele entra lá e tem aquele monte de postagens todas iguais, com figuras e aquilo também não é chamativo e a pessoa provavelmente não vai assistir. Então, monte de uma forma que mostre a sua identidade ali. Seja interessante, né? Isso, eu falo muito a questão de contratar agência, que todo mundo fica louco para contratar agência. Mas a agência, como qualquer outro produto, você precisa ter uma identidade para você contratar ela. Se você chega lá, eles vão te entregar uma coisa e você vai achar tudo bom. Porque você não sabe o que é bom ainda. Então, você tem que começar a trabalhar, ver o que é seu perfil, para você começar a cobrar da agência. Então, às vezes, contratar uma agência de cara realmente não é opção. Vai trabalhar de outra forma, começa a pesquisar dentistas que já trabalham, se identifica com alguns, começa a pegar ideias, para você poder cobrar de uma agência aquilo que você quer desenvolver nas redes. Eu acho que é o melhor caminho hoje para dar play, principalmente quem não tem dentista na família, são as redes sociais, Instagram. Eu até falo eu falo muito pros meus alunos também, que, cara, quem não é visto não é lembrado. Eu lembro de uma história de um amigo meu, que eu encontrei ele, falei, cara, você fez lente? Você fez com quem? Tipo assim, fiquei meio sem graça. Falei, você fez com quem? Ele, eu fiz com um rapaz, assim, que ele fez de um amigo meu gostou demais. Eu falei, você já era amigo dele? Ele falou, não era não. Eu falei, você sabe o que eu faço? Ele, você faz, mas você nunca postou nada? Isso foi quando, lá em 2015, eu não tava postando mais nada no Instagram,
né? E aí eu falei, cara, mas eu faço. Ele falou, pois é, mas você nunca postou nada, eu não sabia que você fazia, não. Você não tinha feito com você, cara, eu te conheço e tal, tal, tal. E aquilo, nossa, me deu uma raiva. Eu falei, cara, a gente precisa ser visto pelas pessoas, pelo menos as pessoas que a gente conhece, a do nosso relacionamento da rede social. Exatamente. Pra ela falar, nossa, o Thiago faz isso, eu vou lá nele, eu vou lá nele. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, hoje ele é promotor de justiça. Eu conheci ele quando ele ainda fazia direito e ele andava muito com a turma da odontologia. E recentemente eu encontrei com ele, assim, aleatório, acho que foi num japa. E aí ele comentou comigo, ele falou, Camila, eu conheço a turma de odonto inteira, que vocês formaram, que a gente era todo mundo muito amigo. Quando alguém me pergunta de dentista, minha filha, eu só lembro de você. Eu não lembro de mais ninguém que fez odonto, porque você posta tudo de dente, eu sempre tô lembrando que você é dentista e que faz isso. Então é muito importante, não tem como. E o que é importante, muitas pessoas me perguntam nos cursos, né, e me pedem, me emprestam foto para eu colocar no meu, porque eu não tenho antes e depois para começar. Eu acho que o antes e depois hoje é o de menos também, né? Porque assim, as pessoas falam, eu tenho que ter antes e depois para eu postar. Eu acho que se você ter um conteúdo que você conta a história do seu dia a dia, casos que aconteceram, olha, chegou assim, assado, aconteceu isso, eu resolvi dessa forma. Que você falou, contar histórias, eu acho que hoje é o principal ponto, né? Você não precisa ter só antes e depois para a pessoa ver, né? Com certeza. E as histórias é o que mais vendem, né? Se for olhar, o cinema é justamente isso. O que é o cinema? As pessoas estão ali contando história, a gente adora ouvir história. Eu até falo para os meus alunos, falo, cara, na hora de vender para o seu paciente, tenha bons storytellings. Então, assim, sempre um paciente fala assim, eu falo, Camila, seu caso nós vamos fazer isso, isso e isso. Inclusive, deixa eu te mostrar o caso da Maria, que é uma paciente minha que eu fiz, olha aqui, ó. E a Maria tinha medo, a Maria tinha isso. Aí eu vou contando coisas que a pessoa identifica com um caso parecido com o dela. Então, você contou a história, a pessoa se identifica na hora, fala, cara, essa história é a minha. E esse cara conseguiu resolver uma história igual a minha, vai conseguir resolver a minha também. Exatamente. Então tem que aprender a contar a história dos pacientes. Antes e depois, né, os resultados, eles contam, né, contam para você. Só que hoje, todo mundo já tem esse já se tornou comum, né? E depois. O que você faz o diferencial realmente é você contar como você chegou naquele resultado, como é que você faz o tratamento do seu paciente, como você está feliz em recebê-lo. Tudo isso gera valor, que valor não tem preço. Então, justamente. Eu concordo. E nesse sentido aí também tem algo, vamos dizer assim, legal da profissão, né? Que tem que ter várias normativas, tem que ter algumas condições para você postar, né? E nesse sentido aí gera muita polêmica hoje, né? Essa questão do que pode, do que não pode. Então, às vezes a história, né, tem mais relevância no sentido de dar certo do que postar um antes e depois, e às vezes não está enquadrado dentro de uma normativa, né? De uma normativa, né? E a pessoa ter algum problema, né? Com certeza, com certeza. Porque eu falo a questão do... A gente tem muito medo, né? Porque a gente é cheio de regras. É quase que dar com a mão e tomar com a outra, porque liberaram antes e depois. Mas é tanta coisa por trás desse antes e depois que a gente fica louco. E às vezes qualquer vírgula de diferença que você faz realmente dá um problema. E a gente hoje tem que tomar cuidado mesmo com muita coisa, né? Inclusive, você, assim como eu, o Alisson também, você posta bastante, né? Assim, resultado, coisas e tal. E você já teve problema lá com o CRO? Eu acho que todo mundo aqui que foi pro digital já chegou a ter algum problema. E eu, da última vez, né, que eu tive alguns problemas, eu cheguei a falar disso nas redes sociais, que a gente precisa se atualizar. Né? Hoje eu tenho vários colegas que estão em Minas Gerais, por exemplo, e que eles têm muito mais liberdade que a gente. E é nítido. Eles não têm esse medo que a gente tem com tudo que vai postar. Porque eles deram uma renovada na questão deles lá mesmo de regulamentação. Porque até hoje eu estava discutindo isso com o Dr. Alisson sobre a questão de que o CFO, a gente tem o CFO, mas os conselhos regionais, eles têm a autonomia deles de fazer certas alterações. Então, dentro disso, a gente precisa cobrar que realmente seja atualizado o nosso conselho para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Porque a gente depende disso. Se não fosse o Instagram pra mim, o que seria de mim? Não tem um dentista na família. Ia ter ido lá pra Quirinópolis, meu pai queria montar um consultório pra mim lá. Tem um lote aqui, nós vamos montar uma consultório aqui pra você. É o sonho dele, entendeu? Já tava tudo certo. Então, assim, eu fui contra o padrão pra conseguir ficar aqui. Eu não teria conseguido se não fosse as redes sociais. Provavelmente eu teria sido muito mais difícil estar onde eu tô hoje. Então, eu devo muito ao Instagram. É uma plataforma que pra mim foi um divisor de águas. E essa questão, o conselho precisa entender que tudo é atualizado e que a gente precisa se adequar ao novo. Isso é para tudo na vida. Tudo tem que ter novidade. Então, para a gente
ter menos problema e conseguir desenvolver melhor. E principalmente, gente, com tecnologia hoje, né? Não tem como. Vamos falar do CRO porque a gente é dentista, mas se o CRO não atualizar, né, para as tecnologias novas, para o que tem de novo, infelizmente dificulta a vida do dentista, né? E quando o dentista faz uma postagem, que eu imagino, não é para tipo, ser melhor do que um outro colega, porque eles falam disso, né? Que às vezes é desleal e tal, pode ganhar pacientes, né? Obviamente... agora só um adentro, senão depois eu esqueço. O que um paciente meu sabe que um valo é melhor que um radical, por exemplo? E eu não posso postar meu valo? É porque diz que não pode mostrar o instrumento, Sim, né? eu cheguei a ter essa discussão lá. Mas o que o meu paciente entende que uma cadeira minha custou 70 mil e do outro custou 20? Ele não sabe disso, gente. Não sabe. Uma coisa é você falar com uma pessoa da odontologia, mas pro paciente isso é indiferente. Faz diferença, Não porque faz. ele olha mais no resultado. Às Né? vezes a gente tá ali falando com o nosso colega e não com o paciente. Essa questão ela é complicada porque, por exemplo, eu fui patrocinado, eu era pago pela 3M durante 4 anos para poder trabalhar para eles. Então eu tinha que dar palestra, eu tinha que divulgar o produto deles, né? E hoje você não pode fazer isso, né? Você não pode divulgar um produto. O produto da pessoa. E aí, como que faz? Eu nem tava sabendo desse... Não, por exemplo, se você está mostrando um valo, você está mostrando uma marca. Uma marca. Sim. Né? Você no não pode mesmo mostrar, caso, olha, eu uso aqui a silicona da 3M. Entendeu? Então, não eu nem pode. sabia dessa regra aí, ó. Acho que não pode. Então, assim, né? Hoje eu não sou mais, mas eu já fui patrocinado muito tempo. Como que fica esses patrocinados, né? Se E algo o pessoal precisa ser... que é speaker, né? Igual Então, da harmonização, era o que você fazia. Por exemplo, eu conheço vários speakers da Strauma que posta direto, coisa da Strauma e tal. Segundo o CRO, tá cometendo alguma irregularidade, né? Mas enfim, tem que se atualizar, né? Porque assim, não adianta. A nova geração de dentistas, elas já vem com a mentalidade do digital. Hoje até a Bíblia a gente tem que adequar para os dias atuais, né? Ninguém leva a Bíblia pra igreja mais, vai todo mundo no celular. E outras. Até a questão que está escrito ali, você tem que trazer para os dias atuais. Porque imagina o seguinte, se você for pegar o Velho Testamento, ele foi escrito quanto antes de Cristo? E o Novo Testamento também, depois, são vários achados e tal. Então você tem que trazer para a realidade dos dias atuais, porque naquela época era uma coisa. Pro dia atual, né? Você precisa buscar, porque a Bíblia também tem várias interpretações, né? Então depende de você saber interpretar, né, da maneira que convém para os dias de hoje. Então é a mesma coisa, né? Você precisa se atualizar dentro de tudo, né? E trazer para a realidade. Tudo a gente tem que olhar como que vai encaixar dentro do que é novo, né? Então, por exemplo, como que eu vou encaixar a odontologia dentro dessa realidade digital hoje? A gente precisa ver isso. Então não dá para o CRO fechar os olhos para isso. A gente teve uma evolução muito grande, né? De aprovar lá em 2019 a questão do antes e depois, obviamente tem algumas regrinhas e tudo, mas existem coisas que realmente não faz o menor sentido e o que eu vejo assim, às vezes o CRO em cima de alguns dentistas sem sentido nenhum, sendo que o cara tá fazendo as coisas certas, tá em dias com o conselho, e tem coisas muito mais graves que deveriam ser fiscalizadas que não são. Tem coisa, por exemplo, que é função do conselho, que é brigar pela regulamentação dos planos, por exemplo. Que são horrorosos. Você pegar uma lista lá, uma tabela de plano, você quer sair correndo. Não dá pra você trabalhar. De R$19 eu já vi. Não dá. É uma restauração, eles querem pagar isso, é absurdo. E isso é uma função que o conselho tem, que é ajudar o dentista a conseguir esses direitos. O que eu acredito, assim, né, eu que sou mera mortal trabalhadora da odontologia, que é muito mais importante do que um colega meu tá publicando alguma coisa. E o CRO tem que lutar pro dentista, cara. Ele tá lutando pelo dentista, né? Ele tá ali representando o dentista. Então, assim, eu tenho certeza, se você conversar com todos os dentistas, essas perseguições de Instagram, isso aí não faz sentido nenhum pros dentistas. Eu tenho certeza. 90 e tantos não faz sentido. O que realmente faz sentido não tem sido feito, né? Eu não me sinto nem um pouco ameaçada pelas publicações do meu colega que tá ali lutando pelo espaço dele. Isso pra mim não é nada desleal. Na verdade, é bem justo ele mostrar e eu mostrar também. E a pessoa escolhe o que ela achar melhor. Que conecta melhor com ela. Tudo a linguagem bem. que ela achar melhor. Agora, a questão dos instrumentais mesmo, não poder postar que você tem algo melhor, isso, quando me falaram, eu ouvi calada. Mas é uma coisa que quando você vai pensar a fundo, o paciente que é leigo, ele realmente não entende sobre isso, não. Ele tá nem aí se ela tá postando um aparelho que é teoricamente melhor que o meu em alguma coisa. Também acho.
também acho. Vamos entrar num assunto mais Polêmico. polêmico aqui? Hoje é o dia dos polêmicos. Vamos lá. Camila, há um tempo atrás saiu na mídia, né? Isso todo mundo sabe. E que você teve uma agressão, né? De um ex seu, de um ex-namorado seu, tal, que você foi agredida. E você acabou colocando isso, expondo isso na mídia. Depois de um certo tempo, você se viu bem ameaçada de vida, sua família também. E hoje você tem até um projeto, parece que eu queria que você falasse um pouco disso, né, para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Me conta um pouquinho como que foi isso e o que você decidiu fazer para as pessoas que sofreram a mesma coisa que você sofreu. Então, eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, né? Sempre fui na odontologia e como influencer mesmo em alguns pontos de empoderamento feminino. Então, quando eu expus o meu caso, eu acredito que veio como uma bomba, porque muitas mulheres se espelhavam em mim na questão de força, de ser mãe solo, que eu sustentava, né, sustento minhas filhas sozinha, a questão do trabalho muito forte. Então, quando veio aquela fragilidade minha, foi algo que todo mundo assustou. E o meu Instagram, ele virou literalmente ali um bombardeio de depoimentos de mulheres que também passavam pela mesma situação. Tanto que eu não conseguia acompanhar, assim. Muitas eu tentei responder na época, porque o meu Instagram subiu muito, foi um movimento muito grande. Mas eu li relatos, assim, assustadores. No meio disso tudo, logo que eu ainda estava, né, muito sensível com essa situação, aconteceu um caso de uma moça, né, uma criança, porque 13 anos, que ela teve um caso muito complexo. O dela, assim, pra mim, foi uma coisa que mexeu demais comigo, porque ela ficou em cárcere privado, ela conseguiu fugir, ela ficou 3 dias com a boca toda quebrada e ninguém socorreu ela. Pensa a dor que ela não passou, né? Então, quando acharam ela e que levaram, né, pro hospital e tudo, que ela foi pro Hugo, tentaram estabilizar. E aí eu fui atrás pra ver quem era o pessoal, porque eu quis ajudar. Porque quando eu vi a situação da boca dela nas fotos, e esse caso foi um caso tão bagunçado que a juíza não conferiu a idade que a menina tinha, então ela tinha 13 anos, ainda era menor de 14, o que enquadrava que não era só a questão de... Pedofilia. Enquadrava nessa questão que já não era só a agressão, tinha algo maior. O cara tinha 28 anos e ela 13. Então, quando aconteceu tudo isso, a juíza soltou ele no mesmo dia falando que ele não causava perigo à vítima. E aí ele voltou lá e bateu nela de novo. Aí que ele foi preso. Então foi uma bagunça tão grande essa situação, eu fiquei tão mexida com isso. E agora até o Dr. Alisson tá me ajudando a resolver, porque quando ela chegou pra mim, é uma paciente que ainda não erupcionou o segundo molar definitivo, ela tem alguns dentes de giro invertidos, a gente nem sabia como era a situação. Hoje mesmo o Dr. Alisson pedindo foto de quando ela tinha os dentes pra gente ver, porque ela avulsionou o lateral, ela perdeu ele. E aí a gente vai reconstruir esse sorriso dela. É o início de um projeto que a gente tá pensando em melhorá-lo, né? Mas eu quis muito fazer isso. É um caso que mexeu muito. E como eu vi que eu podia ajudar de alguma forma, porque o sorriso. Hoje mesmo a gente tava falando que é a questão de... Pensa, você já sofreu aquilo tudo, olhar todo dia no espelho e ver seu dente quebrado e lembrar daquilo tudo de novo. É uma marca que traz toda aquela experiência que ela teve. É muito, assim, muito constrangedor. Você não consegue nem se reestruturar, porque você não tem psicológico e ainda você olha todo dia uma coisa que te feriu, ferindo novamente, né? Como se você abrisse aquela ferida todos os dias. Então, nós vamos começar por ela, mas sim, a gente está estruturando esse projeto para poder ajudar essas mulheres da forma que a odontologia consiga renovar a autoestima, né? Porque muitas delas sofrem muito e muitos anos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. A gente vai mostrar o caso dela e o Dr. Alisson tá montando um negócio bem bacana para mostrar, né, o que a gente vai fazer com essa paciente para ajudá-la a ter esse sorriso de volta. Em relação ao Se o seu... conselho não bloquear a gente, né? Não, me Não, o ajuda conselho aí. não vai fazer isso, não é possível. Ó, em relação a você, assim, eu imagino assim, quando uma mulher sofre violência doméstica, a grande maioria delas se sentem com medo, né, de expor isso, com medo de falar, né, às vezes isso começa com pequenas atitudes, né, e ela às vezes não vai percebendo, acha que é normal, fala, não, é normal, é porque ele é assim e tal, e chega um momento, parece que ela não consegue sair daquela situação. Se ela realmente não fizer como você fez lá, expor e falar, né? Buscar ajuda, que você também fez isso, né? Como que você, até eu julgando pelo seu caso, como é que você acha que funciona isso? É opressão
Nossa, é muita questão. mental, Depende como muito que do funciona? abusador, né, que essa mulher tá sofrendo na mão. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito medo porque ele tinha fotos íntimas minhas e algumas outras coisas. E era a ameaça dele. Então, eu já tava querendo separar algum tempo e ainda tava encontrando um jeito. Porque ele falava, vou destruir sua Vou carreira, você é famosinha. Vou expor E você não vai isso. ter mais nenhum paciente. Então, assim, a pressão psicológica dele era na minha carreira, que é Uhum. hoje o que eu... Onde seu Não sustento. Eu é, acho o que, meu acho que a sustento. maioria trabalha com essa pressão psicológica, né? É, que é um jeito dele. Mas Ameaça era uma marca filho. tão forte que todas as ex dele que me ligaram tiveram o mesmo problema. Não foram pra mídia, não fizeram nada porque ele tinha fotos delas e a ameaça era a mesma. Ou seja, ele já se organizava em relação a isso. Vou ter porque é planejava. algo, uma moeda de troca pra eu não ser Sim. denunciado, mais ou menos isso. Então, no meu caso, foi esse específico, depende muito. Igual a questão das minhas filhas, que foi o que fez eu assustar muito, porque ele nunca tinha falado até então. E é minha vida, são minhas filhas, entendeu? Então, eu acho que foi quando eu desesperei, eu falei, ou eu dou um jeito aqui, que eu já não tava nem mais com medo de foto de nada. Eu falei, quer saber? Até brinquei, né? Eu tenho muitos amigos meus que são de Instagram de fofoca e tudo. Falei, gente, se acontecer alguma coisa, vocês me botam no Big Brother. Porque eu acho que minha carreira vai acabar, que eu já tava assim, tão Eu preciso ganhar apavorada. dinheiro de outro jeito. Eu falei, gente, eu vou virar blogueira, vocês me ajudem, influencer, porque eu acho que minha vida vai acabar. Hoje eu falo disso rindo, mas eu fiquei muito preocupada na época. E assim, mas já tinha chegado num ponto que eu falei, ou eu tomo uma atitude e assumo o risco, ou eu vou morrer, assim. Eu já tava, né, ou minhas filhas estão correndo risco agora e tudo. E é muito complicado porque é isso, né? As pessoas que conheceram, né, conheceram ele na época, falam, é uma pessoa super agradável. Então, é só quem tá dentro do negócio que sabe o que passava. E a maioria é assim. Então, você não vê um abusador, que é o cara que tem esse problema, batendo a mulher na rua. Isso é só se ele chegar no ápice. Geralmente, eles são bonzinhos, educados, e falta carregar no colo. Socialmente, eles disfarçam bem. Recentemente eu vi uma reportagem, porque acaba que muita gente me manda as coisas e eu fico assistindo, de um casal que eles estavam tudo bem, no jantar de família com a filhinha, 15 anos de casado, nunca disseram, né, às pessoas próximas que ele era o melhor marido do mundo, que ele chegou em casa e esfaqueou a esposa. Meu Deus. Na frente da filha. Então, tipo, é uma coisa que ninguém imaginava, a família que tá próxima dela. Porque realmente a pessoa consegue disfarçar muito bem, muitos deles, né? Então, não é fácil, eu falo, é só quem passou por isso. O meu caso repercutiu muito também, porque tem muita essa ligação de que a mulher tem a dependência financeira, por isso que fica naquilo, né? Não E sai daquela situação. o meu caso não era nem Você um não pouco, dependia né? Eu dele. não tinha dependência nenhuma. O meu problema mesmo foi que ele foi me amarrando de outras formas. E eles fazem isso quando a pessoa tem essa crueldade, eles querem amarrar de alguma forma, é como se fosse propriedade. E muitas mulheres demoram muito para sair disso. Eu tenho amigas que contaram coisas para mim que eu não imaginava. Pessoas próximas, que já foram próximas a mim. Contando, lembra aquele fulano, me bateu, fez isso. Eu não imaginava, porque viram o meu caso, viram da minha Aí coragem tiveram e tiveram coragem. coragem de falar também. Então, é muito mais gente que passa por isso que a gente não imagina. Sim. E o que eu sempre falo para as mulheres é que tem que dar um jeito de sair. Não muda, não vai melhorar, só vai ladeira abaixo, só vai piorar. Então, se passa por uma situação dessa, tem que achar um meio, alguém de confiança, planejar, porque não dá para sair de uma hora para outra. Mas dá certo, no final vocês vão conseguir. Tem que ter um pouquinho de paciência e não é fácil. Muita gente não entende, às vezes até a própria família vira as costas, né, para a situação. Mas tem que dar um jeito para melhorar isso. Eu até comentei num outro podcast sobre a Delegacia da Mulher, né, que é onde eu fui recebida e tudo. Tem que ter mais mulheres lá, porque você vê um monte de homem lá e você vai ficando meio apreensiva com a situação. E também a forma que eles lidam. Tem que ter uma psicóloga lá. Eu sou muito forte, tipo, muito. Pra me derrubar, o negócio tem que ser muito feio. Então, quando a delegada foi falando comigo, teve até uma das vezes lá que eu tava dando depoimento, que eu comentei que a gente chegou a terminar e voltou. Aí ela falou, vamos ver como é que o juiz vai ver isso, né? Voltou. Tipo, ela não tem que falar isso, entendeu? Se uma vítima ali que tá procurando ajuda, tem que falar, não, a gente entende, acontece. E eu senti isso. Agora, pensa eu, que tenho toda uma estrutura, ouvi isso, já fiquei meio abalada. Pensa, às vezes, as mulheres que não têm. Tinha uma menina lá toda rasgada, chegou gritando lá na delegacia. Então, às vezes, assim, são situações muito delicadas e ainda precisa melhorar muito o nosso sistema para acolher essas mulheres.
Do jeito que colhe o depoimento e tudo, elas se sentem às vezes mais Coagidas. mais coagidas. Fica pensando, nem a delegada tá acreditando em mim ou tá concordando com o que eu fiz. Como é que vai ser isso? Esse cara não vai ser preso, eu vou morrer, entendeu? Às vezes Por ela que fica que até eu com medo de vim? levar aquilo adiante. A pessoa já pensa, eu acho que eu vou cancelar, por que que eu vim, entendeu? Então, assim, precisa estruturar muito melhor. Ainda é muito fraco. Eu que fui vítima e que convivi de perto, o sistema é muito falho. Tenso. Interessante, é complicado. Vamos falar de empreendedorismo aí? O que Vamos você lá. acha? Mudar um pouco o foco, né? Vamos. Porque esse assunto é tenso, hein? E esse assunto, quando Leva a você... aguinha, cara. Leva a aguinha. Esse assunto, quando você publicou, ele teve uma repercussão muito forte nas suas redes sociais, né? Muito vídeo, deu mais de 1 milhão de visualizações. O caso foi nacional. E eles... É engraçado que eu assisti algumas, né? Porque eu já tava tão assim que eu falava, eu não quero nem assistir mais. Que eu tinha dado tanta entrevista, mas eles vinculavam tudo isso. Dentista de sucesso, dentista do sertanejo de Goiás, agredida, ameaçada. Porque eles pegaram, assim, uma mulher que é forte, que tinha toda uma condição, que tinha um trabalho e tá passando por isso. Eu acho que, de certa forma, eles fizeram pra mostrar que todo mundo podia ser vítima, pra pessoa não ter vergonha. Mas eles, realmente foi um caso que repercutiu muito, né? nacionalmente. Mas é isso, né? Hoje eu já tô, assim, mais tranquila com a situação, foi toda uma terapia também. Só que eu não acho ruim, igual quando eu vejo que eu posso ajudar alguém, igual a gente tá tentando ajudar essa menina, sabe? Se não fosse tudo que eu passei, provavelmente eu não veria com os olhos que eu vejo a situação entenderia, né? hoje. Exatamente. Não teria nem chegado até você, né? Provavelmente nem teria chegado até mim. Hoje chega sempre muita coisa. Eu abro lá minhas solicitações e sempre tem algumas meninas desabafando, perguntando, pedindo ajuda, como é que faz, como é que procura uma delegacia. Até isso eu já recebi. Como é que aonde ela liga. Sabe, meu Legal, telefone. interessante. E a Camila é empreendedora, a Camila tem curso, gente, a Camila tem consultório, é uma mulher porreta, empreendedora, incentiva, igual ela falou, incentiva várias mulheres a buscar isso, né, também, né, conseguir fazer sua carreira, construir sua carreira. Fala um pouquinho disso aí, de onde que vem isso. Então, né? meu pai é comerciante, né? Mas meu pai é comerciante que ele não estudou, né? Ele fez tudo do jeito que dava. Ele vendia moto lá em Quirinópolis, vendia peça de moto. Ele era dessa praia. Gambireiro? Dos bravos, viu? Eu brinco que quando eu quero vender alguma coisa, eu já ligo logo pro meu pai e falo, pai, eu quero vender isso, já faz uma troca em alguma coisa e tal. Eu acho que esse aprendizado aí é o melhor, né? É melhor. Então eu cresci vendo o comércio muito ativo na minha casa, assim, né? Mas quando eu vim pra odontologia, eu sempre fui muito centrada com questão de eu preciso guardar, eu nunca fui eu sempre quis mais, então eu me controlava muito. O meu primeiro consultório que eu montei, eu lembro como se fosse hoje. Eu fechei um caso lá em Quirinópolis, de porcelana, a mulher me pagou R$37 mil à vista. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Foi quando eu comecei a fazer as porcelanas. Eu voltei tão feliz que eu atendo até hoje em Quirinópolis, eu tenho muito paciente lá. E aí eu fui e falei, eu vou vender meu carro, que aí dá pra eu juntar o dinheiro, eu monto uma sala com uma amiga minha aqui, né? Vai dar certo. Aí eu fui e fechei mais outro caso de 20 e poucos mil. Aí eu falei, nossa, tô rica. Fui lá e montei meu primeiro consultório. E aí eu Nem vendeu o carro, ou não, nem vender. vendi o Nem carro, precisou vender porque o carro. era um palio, né? Porque era no máximo uns 20 mil, que era o carro na época. E aí eu sei que eu montei o primeiro consultório, e aí dali eu já sabia que eu queria mais. Então, quando eu comecei o fluxo, que foi andando, eu fazia muita bichectomia também, eu fiz mais de 3 mil bichectomias. E aí eu fazia muita bichectomia e os casos de lente, e aí as coisas foram melhorando até que eu montei a minha clínica que eu tenho hoje, né? Eu fiquei, acho que 2 anos só nesse consultório e consegui montar a minha clínica. E eu lembro que na época meu pai falava, você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu acho que eu vou ter o dinheiro pra montar tudo. E eu consegui montar tudo, assim, bonitinho, do jeito que eu queria. E essa parte do empreendedorismo é muito louco, porque a gente é dentista e a gente não é administrador. Então a gente sai da faculdade, dentista. A gente não sai administrador. Aí você pega as contas que você tem que pagar, quanto que é a funcionária, 13º, FGTS, não sei o quê. Que é isso? Então a gente fica louco. Mas hoje em dia eu já melhorei muito. Mas mesmo assim eu tenho quem me ajuda, né? Eu tenho alguém do financeiro. Mas eu acho que falta, viu, na faculdade odonto, uma coisa mais aprofundada pra gente sair menos ruim na administração do consultório. Mas eu amo empreender, eu tenho os cursos. Como foi andando muito legal pra mim a parte das lentes, eu comecei a fazer esse pessoal famoso e foi vindo, e hoje eu já fiz muita dupla famosa. Tenho muitos amigos também que das fofocas aí, que são pacientes meus, que têm Instagrams grandes.
Isso, para mim, gerou um valor muito alto na questão de ter uma imagem mais valorizada, assim, ajudou bastante. E eu comecei a dar os cursos de lente. Então, quando eu comecei a dar os cursos de lente, eu via pessoas que estavam me buscando, não era só pela lente, era pelo sucesso. Hoje eu vejo que os cursos, tanto que a gente pode perceber, a gente que está nessa área, que os nossos alunos hoje, eles já não procuram mais por um currículo excepcional. Eles procuram por um dentista de sucesso que saiba fazer o que eles estão procurando. Que eles veem. Porque é clínico. Eu tive aula na Unicamp com um professor que eu lembro que na época era um professor, eu não lembro o nome dele exatamente agora, mas ele era muito fera de material de moldagem. Ele tinha livro e tudo de material de moldagem. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu perguntei pra ele se ele gostava de usar a moldeira de plástico, porque eu tinha uma dificuldade, eu preferia de acrílico, porque era funda e às vezes machucava o fundo de vestíbulo e tudo. Aí ele falou, não sei, nunca moldei um paciente. Totalmente laboratorial. Era um professor totalmente pesquisa. Teórico. Ele sabia tudo que você imaginasse de silicones e euginase, tudo. Nunca botar a mão na boca do paciente. Mas não, tudo que ele moldou foi em laboratório. Então, manequins, essas coisas. Caraca. Tudo teste que não era em paciente. Então, eu percebi ali que hoje a gente tem esse público de alunos que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem, porque como é que você vai fazer uma aula com uma pessoa que não tem a experiência clínica? Você precisa dessa experiência clínica para mostrar isso para o seu aluno. Então, a gente sobressaiu nesse ponto e eu acredito que foi onde o pessoal me procurou muito para curso. Era além da questão das lentes, era uma questão também de gerenciamento, de montar um consultório, de fazer networking. Eu dou uma aula de marketing dentro do curso de lente, que é a aula que eu falo que o pessoal mais para perguntar, eles ficam o tempo inteiro perguntando. Porque é algo que eles querem mais, não é, né? Lógico que eles estão pelo conhecimento, mas a parte de conseguir se estruturar na odontologia é maior que isso. Então, eles estão procurando muito isso. Hoje eu tenho um mestrado, terminei o mestrado agora na Univangélica, fiz a minha especialização de prótese na Unicamp, sou especialista em implante, eu falo que é para ter o diploma, porque eu nunca fiz implante, foi minha primeira especialização, mas tudo agrega e hoje eu já encontrei meu caminho, eu estou na reabilitação. Eu sou fã do Alisson, eu falo isso para ele toda vez, eu acho que ele não aguenta mais. Mas tecnicamente falando, eu já comprei curso dele, já assisti muita coisa dele, eu sou muito fã, assim, da parte técnica dele como reabilitação. E hoje, assim, ter esse contato com ele é muito legal, né? Eu vou lá, às vezes, e falo, não vai atrapalhar não, só conversar, então. Tirar uma dúvidazinha. Porque eu sou muito fã dele, tecnicamente, sim, tudo. Eu até falo que ele tinha que mostrar mais do que ele sabe pro mundo. O Instagram dele, eu acho que tem que mostrar mais e mais e mais, porque eu acho Conversar gigante. depois dessa história aí, né? Pois é. Trocar umas mentorias de marketing, mentoria de reabilitação aí, Ele ó. é gigante, ele tem que mostrar mais do tamanho dele ali nas redes. Mas é sobre isso. E eu acho que hoje a odontologia também tem muito disso, assim. A gente tem essa abertura. E o Instagram deu isso pra gente. Eu ter esse contato com ele mesmo, eu não teria outra pessoa, assim. Então, foi uma coisa que a gente, né, eu já sabia e eu consegui ter essa comunicação com ele pela rede. A gente tem essa comunicação entre a gente, se a gente precisar e quiser. Então, não tem muita dificuldade. E a questão da concorrência, eu falo, a gente tem que pensar na abundância, tem pra todo mundo. O que é seu, é seu. O paciente que se identifica com você, ele não vai se identificar com o outro. E é isso aí que funciona. Eu até falo, Camila, que a concorrência ela não existe, porque ninguém faz uma consulta com a sua voz, com a sua roupa, com o seu olhar, com o seu toque. Ninguém, só você consegue fazer desse O jeito. seu concorrente é você Você mesmo. sabe que tem um paciente seu que ele é meu tio, né? Tio Geraldo. Tio Geraldo. E ele falou, eu adoro o Thiago. Eu fiquei sabendo na última vez que ele foi no consultório, que era da tia. Aquela menina é porreta, viu, doutor Thiago? Ela é porreta. Eu falei, ela é porreta também. Ele é irmão da minha avó. Olha ele é aí, meu avô. E aí, sempre que ele ia no consultório pra me prestigiar, porque assim, a nossa família é muito unida, né? Aí ele, mas Camila, eu vou no doutor Thiago há muito tempo. Aí quando eu descobri que era você, eu falei, não acredito que é o Thiago. Ele era aí paciente da especialização, meu, cara. Ele Ele foi atender comigo na especialização, tudo na especialização, e depois ele ficou fazendo as manutenções comigo. Ele falou, e aí que legal. ele te adora, assim. Aí, tá vendo? Não existe concorrência, não. Tá ele vai vendo? no consultório, às vezes, assim, fala, fazer algumas coisas, limpeza e tal, e ele fala, Legal. mas eu fui no Thiago esses dias também, porque eu adoro aquele menino, ele é muito bom, ele é um ótimo profissional. Coisa boa. Gente, essa coisa de... E falta, né, cara, na odonto, assim, essa coisa de venda, né? Olha que legal, você tem uma história de venda lá com seu pai, provavelmente você viu seu pai negociando, seu pai vendendo, essa coisa de gerenciar. Falta muito pra gente, né? Eu vejo muito dentistas que falam assim, pô, meu pai vai me dar um consultório, acabei de formar, o pai às vezes tem condição, não dura 6 meses.
E fala, fechou, o que aconteceu? Mas a minha Cara. história é mais ou menos isso, né? Hoje eu amo o Caio é médico hoje, tá? Mas ele era dentista, da família dele toda da área da saúde. Montaram um consultório pro Caio, assim... Eu sempre fui da Consultório dos amizade. sonhos. Todo mundo gostava de mim na faculdade, graças a Deus. E aí montaram um consultório pra ele lá no New World, aquele prédio comercial, Sei. assim, dos sonhos, aquelas cadeiras da Gnatos que falta falar, aquele negócio assim, perfeito. E aí um dia ele me liga. Ai, Camila, montou um consultório aqui pra mim, minha família e tal, mas não tem paciente, você não quer vir atender aqui também não e tal? Aí eu falei, sério, Caio? Aí quando eu cheguei lá, eu já tive uma visão. Fiz foto da recepção, fiz foto do prédio, fiz foto minha lá e comecei a postar no Instagram. Na época era só feed, né? Não tinha stories postando. Que eu tava atendendo lá e quando eu lembro que foi em um mês, eu já ganhava melhor no particular do que na clínica popular que eu atendia. E aí eu fiquei toda feliz, né? Só que aí minha alegria durou isso aí, porque foram 6 meses o Caio, vou embora fazer medicina, não quero Fechou fazer isso aqui, não. Eu falei, meu Deus, aí ele fechou. Foi quando eu fui atrás, que eu ia vender o carro, que aconteceu tudo que eu já falei pra vocês. Mas foi essa questão de realmente a gente ver que é muito diferente Falta os muita mundos. gestão. Que né? dia que, na época, minha família ter essa condição, né? De montar alguma coisa pra mim. Mas eu tive um amigo, eu amo ele, a gente é muito amigo até hoje. Ele fez as lentes dele comigo, ele veio esse dia, ele formou e veio fazer as lentes comigo. A gente é muito amigo e eu falo que tudo na vida é você ter um bom relacionamento com as pessoas. É da mesma forma que você precisa deles, eles vão precisar de você. É uma via de mão dupla e a gente não pode menosprezar ninguém. Eu já vi muita coisa pesada, assim, em alguns pontos. E já me decepcionei também. Já me decepcionei com algumas pessoas que eu admirava e que eu já tentei falar há muito tempo, quando eu era bem menor. E que eu achei que, sim, eu fiquei triste. Eu esperava uma reação e aí parece que a pessoa me jogou lá embaixo, entendeu? Tipo, aí então, é mais ou menos isso. E aí, só que a gente não deixa, né, as adversidades machucarem. Porque senão... Você não cresce. Você não vai pra frente, né? Não vai, tem que ter muito um pensamento positivo. Depois, eu lembro que na época eu falei, Caio, vai fazer medicina não, meu filho, você tem um consultório já. O que você quer fazer medicina? Eu ainda tô juntando dinheiro pra montar o meu. E ele ficou, tipo, uns 2 anos mandando mensagem assim, você é tão inteligente, vem fazer medicina aqui também, porque esse trem de odonto é difícil demais. Aí eu, não, Caio, eu vou continuar aqui. Aí hoje em dia ele fala, ai, você é meu orgulho, Camila e tal, a gente é muito próximo. E aí ele brinca comigo, mas ele demorou, né, ele formou agora, já tem um tempo. E muita gente desiste da odontologia. Eu sei disso de colegas minhas da faculdade, que eram boas alunas ao extremo e que desistiram. Então, hoje eu falo que não basta você ser bom. Ser bom é o mínimo, você tem que ser. É uma obrigação. Não dá, é obrigação. Você tem que ser bom. Você tem que estudar, você tem que melhorar, é sua A obrigação. parte técnica ali é muita obrigação. Não tem, É muita obrigação. Não tem, eu sei fazer isso bem. Uai, óbvio que você tem que saber Você fazer tem que bem. saber fazer Não bem. vai saber fazer mal. E quando você acha que ainda não tá bom, você tem que melhorar, né? Você tem que buscar alguém que é melhor que você pra você começar um mentor aí, ó. Isso, né? Já cola ali no Alisson. Cola no Alisson. Mete lá. Mas eu falo que a gente tem que melhorar. Essa conexão ela é muito importante, né? E hoje, você vê, tem gente que paga valores altos para estar junto com outras pessoas, que elas vão conectar essas pessoas em um meio que rapidinho E na odontologia não tem isso, né? Você vê que é cada um para um lado, outro para o outro. Né? Essa união, né? Não tem. É incrível, né? O poder do network, ele é absurdo, né? Porque às vezes, assim, tem coisa que o dinheiro não compra. Por exemplo, eu quero falar com o fulano, como faz pra me pagar pra falar com ele? Às vezes não tem. Não tem. Eu conheço um amigo, cara, eu sou muito amigo dele, se quiser eu vou no churrasco na casa dele, eu te levo e tal. Então, assim, tem coisa que o dinheiro não compra, o network é uma delas. Eu falo que é uma arma poderosíssima. Cara, onde eu vou, eu arrumo um paciente. Por quê? Porque eu converso com todo mundo. Um amigo meu me convidou pra ir na inauguração da imobiliária dele, aí eu falei com minha esposa, vamos? Ela, não, meu bem, cansado, quarta-feira. Eu falei, vamos, amor, vamos lá, prestigiar ele, né? Fez lá, tá inaugurando a imobiliária e tal. Ela, não conheço ninguém. Eu falei, tem problema não, a gente conhece, chega lá. E aí, com muito custo, consegui levar a Marcela e tal. Chegou lá, ele não conhecia ninguém, o que ele fez? Vou pôr minha esposa pra ficar na mesa com eles. Aí a esposa dele ficou lá e conversa vai, conversa vem, marcou a consulta. Pra semana que vem, fechou as lentes. Ele já teve que dar o cheque lá na outra semana. Tava inaugurando a imobiliária, já deixou o cheque lá. Mas o networking é muito Onde eu vou? Padaria, cara, onde eu vou, eu converso com as pessoas e interesso pelas pessoas. E quando você vê, você vai lá. E hoje é uma coisa que as pessoas perderam, interessar pelo outro. Né? Fala, o que você faz, Camila? Onde você trabalha? Eu vejo muito isso no avião. Eu vou quase toda semana, né? De 15 dias eu tô indo pra São Paulo pra atender. E eu gosto de puxar assunto, às vezes, com quem tá do lado do avião. Tá certo que eu vejo. Se a pessoa já põe o fone dali, já desliga,
ali a luzinha dela, vira pro canto, quer dormir, eu nem falo nada. Mas na maioria das vezes fala, você é de Goiânia, tá voltando pra Goiânia, você é de São Paulo, e conversa vai. E nisso eu já criei amizade com um monte de gente, peguei paciente que fui conversando e me indicou outra pessoa pra eu vou mandar minha prima lá, que ela tá querendo, tal. E é só uma questão de você interessar pelas pessoas e conversar com as pessoas. E a Odonto não tem isso, né? Na verdade, faculdade nenhuma tem isso, né? São coisas que você vai ter que buscar fora da faculdade. Aprender sobre vendas, aprender sobre negociação, aprender sobre gestão, aprender sobre network, relacionamento, entender de emoção, que isso é fundamental hoje. Os pacientes chegam no consultório, cara, às vezes um emocional muito abalado, um problema, né? Quem não tem problema hoje em dia, né? Até esse caso, por exemplo, o caso seu, às vezes uma paciente sua você sente ela meio estranha, meio tal, às vezes é uma agressão doméstica, você não tá nem sabendo. Não, e olha só, eu lembro de um caso há um tempo atrás, que hoje que cai a ficha, assim, que eu atendi uma paciente que veio de uma cidade do interior, que tava com o marido, aquelas bem assim, com a saia bem grande, você vê que é provavelmente evangélico, né? E aí ela falou pra mim, ela entrou correndo no consultório e falou pra mim, pelo amor de Deus, doutora, não conta pra ele que eu te mandei mensagem pelo Instagram, porque ele não sabe que eu tenho Instagram, ele tá achando que foi a tia, não sei de quem, que mandou. E assim, e o cara entrava com ela dentro da consulta, esperava consultar, ela custou a conseguir falar isso pra mim. Hoje eu percebo que, assim, era um caso onde era uma pessoa que realmente era muito submissa por algum motivo muito específico. Tanto que ela nem voltou pra fazer ajuste. Eu instalei algumas lentes nela e a gente tentava mandar mensagem pra ela, nunca mais voltou. E isso foi há, sei lá, 7 anos atrás. Quando eu tinha um consultório antigo ainda. E hoje eu lembro disso porque na época me marcou, mas eu fiquei pensando, depois ela volta, eu vou tentar entender isso melhor. Ela não voltou mais, assim. E hoje faz mais sentido, né? Hoje faz mais sentido. Eu vejo que realmente ela era oprimida ali. Ela não podia falar que tinha me conhecido em rede social, que não podia saber que ela mexia em rede social. A pessoa ser muito oprimida mesmo. Mas a realidade é tensa. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais. Muito mais comum. Muito comum. E é engraçado que, assim, querendo ou não, o homem tem uma força física maior que a mulher. Isso aí é hormonal, né? E eu acho que essa questão de apanhar e tudo, eu acho que não é nem só por causa disso, é aquilo que a gente tava falando. Eu acho que o medo mesmo, acho que a pressão psicológica ela é muito pior. Porque assim, o homem fala, vou te bater. Beleza, mas a mulher sai correndo, sei lá, pega uma arma, né? Mas a pressão psicológica, eu acho que ela vai minando a pessoa, né? Igual, por exemplo, você fala, vai acabar com sua carreira, vou destruir suas filhas, vou não sei o quê. Então, assim, são coisas que, tipo assim, aquilo ali vai pegando a sua mente, seu poder de reagir e vai minando ele. E é muito engraçado, porque era a única coisa que realmente me afetava, porque xingar não me afeta. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dona de mim. Pode falar o que quiser. Entra aqui e sai. Não me ofende. Eu não me ofendo. Cara, pra me ofender tem que ser muito difícil. Eu falava, você acha isso? Então você tá fazendo o quê comigo então? Porque eu não tô nem aí se você acha isso. E pra mim não era ofensa. Então ele foi no ponto que realmente me doía. Que era o caso de ameaçar a minha carreira e as minhas filhas. Foi aí que ele me pegou. Porque de resto, o que ele me falava, de falar mesmo, nunca me... Fazia o menor sentido. É porque assim, eu sei quem eu sou. Então, assim, eu sei da minha essência. Não me dói. E isso é muito real. Eu acho que é até uma técnica de inteligência emocional que a gente vai criando ao longo do tempo, né? Porque você tem que ter. Então, eu acho que isso me ajudou muito também. Aí eu não caí na pilha de outras coisas. Porque senão eu acho que eu teria ficado pior. Porque ele era forte na pressão psicológica, naquele negócio de querer diminuir. É porque pra mim, realmente, isso não afetou. O que afetou foram outros pontos e as agressões físicas, né? Que chegaram a ficar muito pesadas. Mas a questão do xingar e querer humilhar em alguns outros pontos... Eu falo muito isso. O que a pessoa pensa de você não muda quem você é. Não muda. Entendeu? E já falaram pra mim uma vez. Ele falou, nossa, você se acha? Eu falei, não, meu amigo, eu já me encontrei, então não tem como eu me achar mais. Eu já me achei, tem tempo. Talvez você precise se achar, porque às vezes você não sabe quem você é. É porque incomoda, porque você é você. Exatamente. E aí a pessoa, às vezes, ela não se encontrou ainda e ela fica, tipo assim, incomodada com quem já tem certeza de quem ela é. Entendeu? Isso aí. Então não é que eu me acho, eu já me encontrei faz tempo. Então eu já sei pra onde eu vou, eu já sei o que eu quero, eu já sei quem que eu sou. E o que você pensa ao meu respeito,
fala mais de você do que de mim, porque não muda quem eu sou. Eu até Entendeu? postei Isso é um vídeo importante. falando disso, que o pensamento, o que o outro pensa sobre mim diz muito mais a respeito dele do que sobre mim. E é muito real. A pessoa só vê em você o defeito que existe nela, senão ela não consegue enxergar. Então, a questão de você ter autoconfiança provavelmente incomoda aquela pessoa, porque ela não consegue transmitir aquilo. Incomoda, dói, é a dor dela. E aí ela quer te agredir. Pra tentar fazer você igualar ela. Exatamente. Porque é mais fácil você igualar ela do que ela chegar até você. Exatamente. É mais ou menos por aí. É isso aí. Tem essa questão também que também é uma frase que falam muito, que é quando eles não conseguem te copiar, eles te criticam. É muito real. Não é real essa questão, principalmente a gente que é do digital e que põe a cara pra bater, né? A gente tem que ter coragem mesmo de fazer as coisas. Quem não tem coragem não faz. Eu falo que é antes feito do que perfeito. Com certeza. Uma hora você acha o jeito certo de fazer e que desenrola. E a coisa acontece. Né? Exatamente. É isso aí. E ela, o que você quer perguntar pra ela aí mais? Eu acho uma que polêmica aí? eu acho que o assunto tá bom mesmo, mas eu acho que já deu tempo, né? Olha aí, vamos ver. Vamos lá, tem mais 5 minutos. Vamos pedir pra ela fazer as considerações. Então, Camila, fala pra nós aí, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Principalmente para esse público iniciante, né? Que está começando a profissão agora, ou que ainda está na graduação e que se espelha muitas vezes em você, né? Que vê o seu trabalho, se espelha, né, na Camila como profissional, né? Às vezes como ser humano e tal. Deixa um recado aí para esse pessoal. Então, vou deixar um recado. Eu sempre falo muito essa questão de que só não erra quem não faz. Então, assim, você que vai sair da graduação agora, não tem como você falar que vai fazer tudo 100% perfeito assim que você formou. Você tem que buscar melhorar na sua área. O que a gente aprendeu na faculdade é o básico do básico do básico. Você tem que aprofundar muito mais para realmente você ficar bom na profissão. E isso são dedicação, né, que você tem que ter durante os anos. E o que eu falo de mais importante é que, assim, se você errou, né, e tem consciência desse erro, resolve o problema. É muito mais importante que você saiba, que você tenha essa consciência, que resolva esse problema para você construir uma odontologia digna, do que ficar achando que você nunca vai errar. Porque errar, todo mundo já errou e todo mundo uma hora pode fazer uma coisa ou outra que poderia ter feito melhor. Então, cria essa consciência e a questão de que realmente você precisa estudar. A faculdade é o básico do básico do básico. Depois que você saia, que realmente você vai conseguir entender que é muito mais profundo que aquilo e você precisa buscar profissionais em quem você já se espelha para conseguir se aprimorar no que você queira fazer. Né? Muita gente hoje desiste da odontologia, mas desiste muito rápido, né? Nem começou a tentar ali, nem fez uma pós-graduação, algo do tipo. Eu sei que é difícil, né, Thiago? Sim, né? a gente fala assim, Alisson? né? Às vezes a pessoa não tem condição mesmo para pagar uma pós-graduação, é complicado e todas Mas são tem pagas. Cursos menores também. Tem cursos que menores, é o que eu ia falar, que eu ia entrar nesse ponto. Eu acho hoje muito importante, quando a gente sai, realmente fazer esses cursos pequenos. Porque assim, você faz um curso de harmonização, que é algo que te dá um retorno financeiro rápido, porque não adianta. A gente fica desmotivado quando a gente não é bem pago pelo que a gente faz. Então, faça algum curso que vai te dar um retorno mais rápido para você construir algo melhor em cima disso. Mas sempre pensando que você tem que guardar um dinheiro para um outro curso, que você tem que guardar um dinheiro para poder conseguir se especializar. Sempre deixar ali essa reserva para conseguir ser melhor, para poder competir no mercado que a gente tem hoje, que é de altíssimo nível. Então, para entrar, realmente é isso. E rede social, não tem como. Comece a trabalhar com a sua rede social, mostre o que você faz, seja limpeza, restauração, a importância disso para o paciente, da manutenção. Comece a trabalhar isso, a família, chama os familiares para poder começar a fazer esses tratamentos com você. O seu ciclo de amizades, a igreja, o futebol que você frequenta, o beach tênis, aquelas comunidades todas são lugares onde você está ali e que você é um profissional e que você pode estar vendendo seu trabalho. Acho que é isso. Que é o play para começar, né? Legal. Show de bola, gente. Ó, incrível esse bate-papo aqui com a Camila. Deu muitos insights aí. Espero que vocês tenham pegado todos eles. E é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, eu vou te falar mais uma vez, encaminho para alguém, tá? Porque vai fazer muito sentido. Encaminho pra galera que tá querendo empreender, pra galera que tá começando, pra galera que tem medo de rede social. Às vezes vai olhar na história da Camila e vai se espelhar, né? Um pouco disso. Galera que tem preconceito com rede social, né? Às vezes ainda tem dentista que fala, esse negócio de ficar postando, sou blogueiro. E foi muito legal o que ela falou aqui. Não tem tempo. Não tem tempo, né? E aí foi muito legal o que ela falou aqui. A rede social é uma vitrine.
É uma vitrine de graça para você expor aquilo que você faz, né? E as pessoas que estão ali, elas estão o tempo todo com atenção nesse aparelho. Se você coloca, né, a sua arte ali, o que você faz aqui nesse aparelho, as pessoas vão te ver e você pode conseguir pacientes através dessas postagens que você fizer. Que elas sejam interessantes, que ela tenha a sua cara, tenha a sua identidade, para que elas possam atrair pessoas que se identificam com você, né? É isso aí, Alisson. Você quer falar alguma Show de coisa? bola. Não, acho que é isso. Agradecer, Agradeço né, a a Camila presença. por estar aqui conosco, né? Muito E dizer que todas as quintas-feiras, né, a gente Episódios. tem episódio novo. Já curte aí, compartilha, manda pro seu amigo que tá fazendo aí faculdade, que tá na odontologia, que tá começando e que pode se espelhar aí no que a gente tem falado, né? Trazendo grandes profissionais, grandes pessoas que já são sucesso, né? Com certeza. Trazem aí experiências muito boas para vocês. Então é isso aí, pessoal. Estamos Até mais. trazendo os melhores nomes da odontologia aqui, para que possa trazer clareza aqui no VL1 Cast. Exatamente. É isso aí. Abraço para vocês. Camila, valeu, obrigadão. Obrigada, gente. Tchau. Tamo Até mais. junto. Tchau, tchau. Top.